E aí, rapaziada, como que foi o final de semana de vocês, hein? Esse vídeo era pra ter saído um pouquinho mais cedo, mas rolou um imprevisto. Eu achei que eu tava numa corrida de moto, só que no caminho de terra. Então, fiz um pequeno desviozinho assim, achando que eu ia pegar um atalho. Acabei sendo arremessado da moto e ferrou meus dois joelhos. E depois disso fui trabalhar normalmente, né? Porque aqui não tem isso de folga não. Aí, só que agora tá bem mais tranquilo e tudo, eu até consegui fazer isso aqui. Eu não sei o que interfere, meu joelho tá ferrado pra eu gravar, sendo que eu não uso meu joelho pra gravar, mas tava ruim demais até pra eu me mexer, velho. E com esse tempo que eu fiquei fora, eu consegui pensar em uma coisa muito legal sobre Made in Abyss, que é sobre a timeline da história dele, porque tem coisas que nem eu sabia, que ao passar de você vendo o mangá ou assistindo o anime, vai passando, você vai prestando atenção. E para quem não sabe o que é timeline, é como se fosse um fluxo da história linear. Você vai seguindo do início, bem antes da história começar, e alguns acontecimentos depois que não é muito explicado. E sim, tem muita coisa que acontece bem antes da história começar e muitas coisas vão ser explicadas nesse vídeo. Bem, já que esse vídeo era para ter saído mais cedo, então vamos dar uma agilizada nele. Para ser mais específico, a gente vai começar em menos 6 mil anos atrás. Isso porque acontece muitas coisas antes que, puta merda, tem coisa que nem eu sabia o que estava acontecendo. Até que porque nessa época a gente não sabia de muita coisa que acontecia, porque a única coisa que a gente sabe de 6 mil anos atrás é quando foram improntados os primeiros cadáveres orados, junto com flores eternas petrificadas de mais de 10 mil anos atrás. Tipo, como que tinha coisa 10 mil anos atrás nessa época e como que era essa situação disso, a gente não sabe. E eles foram encontrados na Torre do Enterro, na primeira camada. Mas desceram cada andar, eles encontraram os esqueletos de 2.000 a 2.000 anos. 2.000, 4.000 e 6.000 anos atrás. E isso acontece sempre nesse exato tempo. Não se sabe o motivo muito por que sempre acontece de 2 em 2.000 anos, mas eles sempre morrem orando por causa da doença do aniversário, porque como não tinha cura, isso é uma coisa bem pesada, já que não existia cura, a única situação que eles tinham era rezar, e eles morriam por causa dessa doença. Isso, na hora que eu li isso no mangá, eu fiquei, caralho. Agora a gente vai para menos 4.500 anos aproximadamente, porque não tem como ter certeza de como que foi a medida, porque não tem muitos relatos relacionados a isso. Uma coisa que eu falei erradíssimo no vídeo do Bestiário segunda parte é que na segunda temporada se passa apenas 400 anos atrás. Então, ela se passa há 4.500 anos atrás. Eu me confundi um pouco, porque eu me lembro que tinha acontecido alguma coisa de 400 anos, só que eu não lembrava do que era. Só que não sei o porquê que eu confundi isso. O que aconteceu nessa época foi a entrada do Verueco no grupo de Ganja, eles encontrando o abismo depois da tempestade, utilizando a bússola estrela, que eles não conseguiram achar, eles entregaram essa bússola para os nativos para lhe entregar a Irumui. Eles entraram, chegaram na sexta camada do abismo, criaram a Vila Iburu até a transformação dos membros do grupo Ganja em Naherates próprios da Vila Iburu. É o resumo da segunda temporada antes do grupo da Rica chegar na sexta camada. Agora vai ser mais ou menos um combo. Em menos 4.000 anos atrás, só teve a criação do moinho de vento da segunda camada, que servia para captação de vento e os túmulos dos esqueletos orando dessa época que foram encontrados há 4.000 anos atrás. Em 3.000, só houve a criação do Dream Retreater, que é uma bebida alcoólica com os efeitos anestésicos, que foi feita na Vila Iburu. Em menos 2.000, além de terem encontrado os esqueletos na torre, eles viram escrituras nas paredes relatando sobre a aparição de um Sawakatari de 2 em 2.000 anos. Isso que eu achei muito legal de ter colocado isso. E no vídeo do bestiário que eu falei, que eles são considerados emissários do fim de um ciclo. Só que não sabemos que ciclo é esse. Pode ser dos humanos, pois sempre que acontece isso, sempre encontram os corpos orandos, ou pode ser um ciclo de alguma outra coisa que a gente não sabe, pois isso não foi tão bem aprofundado.
Em menos 1900 anos, houve a real descoberta do abismo, onde se chama atualmente Oort. Lá foi descoberta uma ilha vizinha chamada Beoluska, que é uma ilha um pouquinho longe que vem de vez em quando visitar a cidade atualmente, trazendo a medicina, algumas curiosidades novas dessa cidade. Aí já damos um belo pulo, sem interações nenhumas antes, já que a gente vai para menos 300 anos. Nessa época, eles criaram seu próprio alfabeto único de Oort, pois eles pegaram os Netherglyphs e desenvolveram eles para serem usados diariamente. Eles são usados no anime e se você conseguir entender o japonês bem moderado, você consegue entender o que está escrito. Tem até no wiki colocando quais são as palavras relacionadas a um. E você consegue entender certinho. Isso que eu achei muito legal. E também tem escrito dos Bewonderglyphs. Esses são glifos mais desconhecidos, considerados mais desenhos. Eles são muito usados na Vila Iburu e pelo Gaburão e pela Fapta. É uns símbolos mais arcaicos ou relacionados mais a desenhos mesmo, não relacionados à letra. Em menos 250 foi encontrado um misterioso conjunto de cartas contendo o primeiro e único relato da maldição da sétima camada. E foi encontrado na primeira camada. Esse conteúdo foi repentinamente perdido. A gente não sabe o que pode ter acontecido isso. E com as informações que circulam por meio de canções, de contos de fadas, isso ficou conhecido como a canção de Hari Yomari, que tem até um livro que a Nanate tem, que foi escrito pelas pessoas que desceram até lá, e isso tem a canção lá que a Nanate sabe cantar, pois ela tinha esse livro, ela conseguia ler, e ela conseguia interpretar certinho a música. E quando isso acontece no mangá eu acho muito bonito, porque ela começa a cantar enquanto estava acontecendo a cena, mano, é muito bonito. Se eu achar, eu vou colocar ela aqui. Em menos 50 anos, isso me surpreendeu também. Houve o relato que a Ozen tinha se tornado o apito branco e ter virado a Ozen a dama imutável. Isso que eu fico incrédulo. Se a Ozen, com 50 anos atrás, antes do acontecimento da história do anime, como que ela tá naquele estado? Isso que eu fico pensando. Será que por causa dos pregos dos 1000 homens ela consegue ficar mais jovem, consegue se manter numa juventude por mais tempo, ou se tem alguma outra coisa escondida? Isso que eu quero descobrir muito por causa relacionado a essa personagem. E mais ou menos nessa época, a Liza, a mãe da Rico, virou discípula da Ozen, sendo que ela ficava sempre pedindo isso, e a Ozen liberou porque não queria mais escutar ela falando sobre isso toda hora. Há 15 anos atrás, a Zolik, que é um artefato de grau especial, foi considerada perdida por fontes oficiais. Só que tem um ponto, só não pode perguntar pro Bondred aonde que ela foi parar, porque senão vai acontecer alguma coisa de errado com isso aí. E 12 anos atrás aconteceu o nascimento da Rico no abismo. E com a morte dela mesma, já que ela foi revivida por causa da caixa da proteção contra maldições, que depois foi revelado que é uma caixa que consegue reviver os mortos e fazer eles se movimentarem por um tempo indeterminado, dependendo da pessoa. Com isso a gente fica pensando qual hora que pode isso acontecer com a Rico. Isso aconteceu na missão que a Ozen e a Liza estavam indo buscar o sino mudo, que elas preferiram salvar a Rico do que pegar o sino. Poucos tempos depois eles voltaram e buscaram o sino, só que não falaram isso para Rico só para falar que a mãe dela preferiu salvar ela do que o sino. Há 10 anos atrás, Bondred estabelece a sua base operacional na Idle Front, que se fica na quinta camada, com aquela base gigantesca. E a Liza aceita o Jirou como aprendiz, deixando a Rico sob os cuidados dele e cuidando do orfanato Belchero antes que ela se embarque no seu último mergulho do abismo. Que o último mergulho que é considerado quando você desce da sexta camada, já que você passa da sexta camada, não tem como você voltar. Entre esses acontecimentos, tem a pesquisa do Bondred, que ele foi buscar crianças em CNN, que é uma localização fora de Oort. Depois de algumas pesquisas, ele teve o resultado da Nanate, que transformou ela numa criatura de bênção, e a chamou ela para fabricar os cartuchos, que são mais ou menos como partes essenciais do corpo humano, que não são fáceis de transportar e não farão falta. E eles servem como uma proteção contra o abismo. Em vez da pessoa subir um andar, em vez de ela sentir o impacto do abismo, essa cartucho que sofre o dano. E
Isso é muito problemático, porque não pode matar a pessoa, porque ela tem que estar viva. Então a pessoa sente toda a dor de perder os membros, a dor de estar dentro de uma caixa sentindo a maldição, e quando ela não consegue suportar e morre, ela é só dispensada como se fosse um cartucho mesmo de bala. Acabou o recipiente dentro, joga fora, não é mais útil. Isso que, porra. Depois de um tempo, o Bondred vai até a Vila Iburu levando a Mitty para negociar com Belaf. E depois ele começa a criar a Pruska, que é uma órfã de um Umbrahend que ficava junto com eles lá em Idolfront. Ele pegou ela e criou ela como se fosse sua filha. Bem, e já sabemos o que acontece depois, né? Há 8 anos atrás, o pessoal de Ort tentou usar um dirigível para descer até o abismo. Só que deu tudo errado, porque acabou matando todo mundo, menos Maruluk, que foi resgatado pela Oz e depois virou discípulo dela e tudo. E foi seguindo, ficou na segunda camada, ficou lá ajudando os viajantes e tudo. Há 7 anos atrás, Mil visita a Ort pela primeira vez e encontra Rico, com 5 anos de idade, e o seu cachorro Ureg. Quando a Rico falou que colocou o nome dele por causa do cachorro, eu achei que era brincadeira. Até eu ver isso, descobri que realmente é verdade. Entre isso ao início da história acontecem algumas coisas rápidas. Então vamos ao modo speedrun. A Nanate vaza da Idolfront e monta sua base na 4ª camada, ajudando os exploradores e tenta achar uma maneira de matar a Mitty, já que ela é uma imortal e ainda sente as dores, mas ela tem que fazer isso para libertar ela desse corpo. Pruska, vendo que a Nanate foi embora e o seu pai está sem ajudante, Pruska se voluntaria para ajudar nas pesquisas, já que a Nanate foi embora, ela vai ajudar o pai dela nas pesquisas. A Lysa encontra a silhueta humana na entrada da 7ª camada, e o Reg briga com ela, já que ambos são irmãos e se tem irmão tem que dar briga. E logo depois a Lysa vê o Reg assim meio de relance e ele subindo para a 6ª camada. E com o Reg subindo para a 6ª camada, ele encontra com a Fapta e o Gaburon. E fica lá um tempinho na 6ª camada até ele voltar, continuar a subida dele do abismo. Tá, agora sim vamos dar uma acalmada, já que a gente vai falar o que está acontecendo durante o início da história. Então vamos lá, que é poucas coisas. A Oz encontra a Blaze Reaper e o apito da Lysa num túmulo na 4ª camada, que foi aonde o Reg a enterrou. A Rico encontra sua bússola estrela e faz as suas expedições junto com ela, já que ela não queria entregar para o orfanato, já que se entregasse eles iam tomar dela, já que qualquer artefato encontrado por um apito vermelho é pertencente ao orfanato, já que tem que pagar as despesas dos alunos. Nisso tudo também teve a expedição ilegal feita por Cravagali e Tepast, que eles fizeram um caminho alternativo sem ser pegos pelo pessoal de Ort, já que era uma expedição ilegal e eles iam passar por um caminho alternativo sem passar pelo Bondred, já que para passar por lá tinha que ter um certificado para liberar a descida deles. Como era ilegal, eles não podiam fazer isso, eles passaram por uma rota alternativa. A Rico vê um Sawagatari nas camadas superiores, e assim como eu falei anteriormente, é um fim de um novo ciclo. Isso aconteceu justo no início da aventura dela. Talvez esse seja um prelúdio do que pode acontecer mais pra frente, ou não. Isso a gente tem que ver até lançar o final do anime, do mangá, porque vai demorar, porque o autor lança um mangá por ano e olha lá. E o Reg salva a Rico de uma mandíbula escarlate que estava atacando ela, e depois disso ele vai lá, acorda ele com um choque, fazendo ele perder a memória e não sabe porque ele subiu até a primeira camada. Então também a gente não sabe, a gente vai ter que esperar os resultados do mangá pra gente saber o que aconteceu, porquê, motivos, raios, circunstâncias ele subiu até lá. 2 semanas depois do início do anime, Osh envia um grupo de expedição avançado para explorar a 2ª camada, pois acharam um objeto misterioso lá que ninguém sabia o que poderia ser, já que é um objeto totalmente desconhecido. E Nish agora prende Tepast na 6ª camada e Cravagali aparentemente morre por causa dos ferimentos e desidratação. Aparentemente, pois não sabemos quanto tempo se passou lá, então ele pode ter acabado de desmaiar quando o grupo da Rico o encontrou, então esse é o ponto. Esses acontecimentos que eu vou falar agora são durante quando a Rico já entrou dentro do abismo jornada. Depois que tudo acontece naturalmente com base na Rico e tudo, que nem nos animes, vamos a alguns pontos interessantes que aconteceram, só que não foram muito bem mostrados em tela. Enquanto a Rico estava descendo no abismo, Jirou visita a Ozen na base dela
para falar sobre a doença do aniversário, que ele conseguiu arranjar um jeito de descobrir isso, e a Ozin e o Jirou vão atrás de uma certa pessoa para descobrir como que vai curar essa doença. Hakuna dá seu último mergulho, mas não sabemos muito sobre ela, então esse é um ponto. E Shiranjo, junto com seu bando, passa pela Idol Front e confronta o Bone Dread e os Umbra Hands antes do seu último mergulho. Isso acontece um pouco antes da Rico e o seu grupo chegar lá, então a gente já sabe que isso não foi muito demorado. Então eles estão bem perto junto com os outros grupos, já que eles são novatos e os outros já são bem experientes. Então, depois de tudo isso acontece naturalmente, não teve muita coisa. E teve uma coisa que eu não expliquei, foi a distorção temporal. Mas não porque não tem tantas explicações. E eu descobri isso fazendo umas contas, como que funciona cada bagulho, cada camada. Tipo, na sexta camada é simplesmente 30 vezes o tempo lá. Um dia vira um mês. Porque o Azukian fala que eles estão lá há 150 anos, mas não. Pode ser até que estejam lá 150 anos lá na sexta camada. Só que, como é vezes 30, lá se passam 4.500 anos antes. Isso quem falou foi a Shiranjo, porque ela já sabe como que funciona a difusão temporal de lá. Então, porra. E, tipo, não sei se a cada camada aumenta a difusão de 5 vezes. Tipo, na primeira camada o tempo é normal, na segunda já é 5 vezes mais, ou não, porcentagem, isso não se sabe, porque tem que ter um explicativo certinho. Mas isso era uma coisa que eu não sabia no anime, e isso me deixava inculcado, tipo, como que funciona a difusão, como que funciona cada coisa, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, entre o anime e tudo, que tem hora que eles passam algumas cenas que podem parecer antes, mas é depois, então, como? Aí eu tive que fazer esse vídeo, olhar direitinho, ver como que funciona para eu conseguir fazer esse vídeo certinho. Mais pra frente, quando lançar capítulos novos, eu verei se tem novidades sobre isso. E eu pensarei se eu faço conteúdo sobre Medinhabs relacionados aos capítulos, quando vão lançados e tudo, para eu querer me aprofundar. Ou caso vocês tenham alguma dúvida, curiosidade relacionada no anime, se vocês quiserem falar nos comentários. Se for muito simples, eu respondo na hora. Mas se for mais complexo, eu posso fazer um vídeo próprio relacionado, se eu achar que o tema é muito interessante e tudo. Então, muito obrigado a todo mundo que viu até aqui. Então, valeu e falou!